Como ter uma vida vitoriosa no meio das adversidades? É disso que eu quero tratar com você hoje. Às vezes a gente olha e acha que está tudo perdido, mas existe um caminho e a Bíblia, ela foi deixada várias histórias para que possamos ver tudo o que é possível e tudo é possível àquele que crê. Hoje eu quero comentar com você sobre a história de José. José do Egito. Em Gênesis 37 ao 50, nós vamos ver a história de José e depois do povo, dos irmãos, né, os filhos de Jacó, que foram para o Egito. José é uma história de superação, é uma história de vida muito, muito boa para pegarmos como exemplos para a nossa vida. Se a Bíblia tem essas histórias, é porque é possível para mim e para você. A história de José começa em Gênesis 37, quando a Bíblia vai dizer o seguinte, que verso 3, 37, verso 3, que Israel, ou Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no então, e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, quem de nós, ou de você que está assistindo esse vídeo agora, e que nunca foi invejado, né? Eu escrevi algumas coisas aqui para compartilhar com você, né? José foi vítima de inveja. Quem de nós que nunca foi invejado? Ele foi vítima de conspiração. Quem de nós nunca teve alguém que quis puxar o nosso tapete ou passar a gente para trás? Ele foi desprezado. Essa é a nossa história. Muitos de nós fomos desprezados por alguém ou por uma pessoa um dia ou outro. Mentiram acerca de José. Quem nunca mentiu acerca da nossa vida? Foi tentado, né? Da mesma forma, quem de nós nunca sentiu tentação? Ele foi caluniado, foi injustiçado, mas uma coisa boa, ele foi vítima, no bom sentido, do amor do Pai. Assim eu e você, o nosso Pai, o Deus eterno, ele nos ama muito. Assim como Jacó amava José e o próprio Deus amava José. Porque José teve uma vida de superação por causa do grande amor de Deus e o propósito de Deus sobre a vida de José. Hoje eu quero falar com você sobre as 7 manifestações do Espírito de Deus sobre a vida de José. E você pode falar, mas antes o Espírito Santo não estava para todos. Realmente não estava, mas o Espírito Santo no Velho Testamento ele vinha sobre pessoas específicas em situações específicas. E nós podemos constatar os 7 Espíritos de Deus sobre a vida de José. Mas você pode falar, mas não é só um Espírito? Sim, mas são 7 manifestações do Espírito de Deus, que está lá em Isaías 11, no verso 2, que é uma profecia de Isaías acerca de Jesus, que Jesus teria esses 7 Espíritos de Deus. Depois você pode ir lá e ver esses Espíritos. Na verdade, eu já vou ler para você. Diz assim, verso 2, Isaías 11. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza e de conhecimento e de temor do Senhor. Essas são a plenitude do Espírito Santo. Então eu quero te dizer que não tem como nós vivermos uma vida vitoriosa sem a presença do Espírito Santo, sem buscar esse relacionamento com o Espírito Santo. E eu vou mostrar rapidamente essa história de José para você se identificar aí. Não vou tomar muito tempo, né? Mas ele, como eu já disse, ele foi vítima de tantas coisas, de calúnia, de inveja, de tanto de coisa. Mas o Espírito do Senhor, os 7 Espíritos de Deus estavam sobre a vida de José. E eu vou mostrar. O Espírito do Senhor, em Gênesis 41, 38.
vai dizer que disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Então, Faraó reconheceu o Espírito de Deus sobre a vida de José, né? O espírito de sabedoria, Gênesis 41, 39, diz assim: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Eu estou falando para pessoas que já leu a história de José. Não tem tanto tempo para dissertar sobre tudo, né? O espírito de inteligência, quer dizer, sabedoria e inteligência anda junto. O espírito de conselho, o próprio José aconselhou Faraó. Diz assim em Gênesis 41, do 33 ao 36. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Quer dizer, o próprio José deu conselho para Faraó depois que ele revelou os sonhos do Faraó, você sabe, das 7 espigas, depois das 7 vacas gordas, vacas magras, e disse para Faraó: vai vir grande abundância, mas vai vir fome. E eu aconselho a você que consiga um varão inteligente para pôr sobre os negócios do Egito. Espírito de fortaleza. José foi forte quando foi rejeitado pelos irmãos e vendido, caluniado, preso. Ele resistiu a todas essas coisas, né? Inclusive na prisão. Ele ficou muito tempo na prisão e revelou o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro falou ao ouvido de Faraó agora, depois de muito tempo depois, né? José foi forte quando, por várias ocasiões, foi assediado pela mulher de Potifar. Quer dizer, o Espírito do Senhor estava sobre ele e ele foi forte. Foi forte quando persistiu, esperando em cumprir o sonho que Deus lhe deu. Ele tinha mais ou menos 13 anos quando ele teve aquele sonho, né, que ele viu os feixes se curvando para ele e o sol e a lua também se curvando para ele. E foi passado 17 anos, com 17 anos de idade. Depois as coisas foram se cumprir quando ele já tinha 30 anos. Foi quando o Faraó lhe deu o poder. Então ele persistiu. Assim como eu já disse, todos nós temos na nossa vida essas situações de calúnia, de difamação, mas o Senhor nos deu saída. E a saída é o Espírito Santo. A outra manifestação do Espírito é o Espírito de conhecimento. Ele sabia interpretar sonhos pelo Espírito do Senhor. Gênesis 40, 13 ao 19, Gênesis 41, do 29 ao 32. Ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, também interpreta o sonho de Faraó. Ele sabia liderar pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo nos ensina todas essas coisas, nos dá sabedoria, nos ensina a liderar. Ele liderou dentro da prisão e depois liderou todo o Egito, governando sobre o Egito. Ele conhecia a Deus, conhecia, porque tinha o Espírito de Deus. Em Gênesis 39, 12, fala o seguinte: e ela lhe pegou pelas suas vestes, a mulher de Potifar, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, saiu para fora. Por quê? Porque ele conhecia a Deus, né? Ele não queria pecar contra Deus. Ele tinha o espírito do temor do Senhor. Não sei se você está percebendo, eu estou falando daqueles 7 espíritos que eu li em Isaías 11, 2, que é o Espírito Santo sobre a nossa vida hoje. Em Gênesis 39, do 9, no 9 diz assim: como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele tinha o temor do Senhor. Então, em resumo, na nossa vida nós passamos por tudo isso que José passou, mas muitos de nós não damos a resposta correta. E a resposta correta nós aprendemos aqui com essa vida de superação de José, né? Ele perdoou os irmãos, depois a gente vai ver, quase no finalzinho de Gênesis, que ele perdoa os irmãos, que ele reconhece que foi Deus que mandou ele na frente para salvar o povo dele. Ele reconheceu o plano de Deus, né? Mas durante toda a vida de José, ele foi um homem
exemplar. Então, meu irmão e minha irmã, não fique atemorizado, porque pelo Espírito de Deus você pode todas as coisas. O Espírito de Deus vai te ensinar a tomar a decisão, a tomar a atitude no momento oportuno e ser vitorioso, vitoriosa. Não pense que tudo acabou. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. Amém? Espero ter contribuído por alguma coisa. Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de dar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Compartilhe essa mensagem com alguém se faz sentido para você. Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo.